Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Ideias em Ação, trazendo para vocês conteúdo de qualidade para contribuir com o seu propósito, o propósito da sua empresa. O Ideias em Ação é promovido pelo Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano e tem aqui comigo o CEO do Instituto, o Sr. Cleudo Lopes. E hoje o nosso convidado é o Eduardo Marques e vamos falar sobre inovação e empreendedorismo. O Eduardo Marques é empreendedor com 13 anos de experiência em negócios voltados para cidades inteligentes e ESG. Atua como sócio-diretor de planejamento e inovação no iCities, The Smart City Hub, empresa especializada em projetos e soluções para cidades inteligentes. O iCities é representante oficial do FIRA Barcelona no Brasil, organizando eventos de grande importância como o Smart City Expo Curitiba, o mais relevante do país, e o IoT Solutions Congress Brasil, em São Paulo. É formado em Engenharia de Produção Civil pela UTFPR e possui pós-graduação em Engenharia de Negócios pela FAI Business School. Além de sua paixão por música, é profundamente dedicado ao desenvolvimento de pessoas, sempre buscando integrar inovação e sustentabilidade em seus projetos. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Vamos contar um pouquinho da sua história de coaching, com o seu trabalho junto ao Cleudo Lopes. Aliás, queria já começar lhe perguntando sobre isso. Como que você conheceu o coaching, como é que você conheceu o Cleudo e como é que começou essa jornada? Bom, antes de mais nada, obrigado, Fernando, obrigado, Cleudo, por lembrar de mim. Foi uma história muito bacana, né, Cleudo? Lá em 2007, eu lembro até hoje, a primeira ligação que eu fiz para você, eu estava lá fazendo estágio no CITES, lá no Parque Tecnológico de Curitiba. Quando eu estava nesse momento, né, eu estava 2 anos antes de me formar, naquela longa dúvida, né, dos inovadores aí, perfis inovadores, de o que eu vou fazer da vida. Estou me formando em engenharia numa coisa totalmente tradicional, né, e eu acho que hoje deve ter muita gente que nem entrou na faculdade ainda, ou que está na faculdade, ou que recém saiu, que deve estar com a mesma dúvida que eu. O mundo mudando muito rápido, as profissões, muitas profissões que nem existem ainda, né, eu vou contar um pouco da história. A gente criou uma profissão que nem existe, né, eu nunca imaginava que ia trabalhar com isso. Então, foi exatamente esse momento que eu parei para pensar, acho que eu preciso de alguma ajuda externa. Eu sozinho não estava conseguindo identificar isso. Foi quando eu pesquisei na internet, eu descobri o coach, né? Daí pesquisei, encontrei o nome do Cleudo e já liguei para o Cleudo e a gente começou a conversar e tivemos uma empatia, né? Acho que foi uma empatia legal e a gente marcou de conversar e aí começou essa história aí. Essa trajetória. Quer dizer que tal que você encontrou o Cleudo pela uma pesquisa na internet? Eu acredito, eu lembro, eu acho que foi isso. Porque na época também não tinha muito... Você não estava investindo muito em campanha, né, Cleudo? Provavelmente foi alguma... Não tinha referência. Não tinha referência, né? Provavelmente deve ter sido isso, né? Eu não lembro. A gente tinha algumas... o site já, né, estabelecido, etc. Mas que interessante, né? Ou seja, não foi de nenhuma indicação. Foi uma pesquisa que você fez naquele momento. E aí, de imediato, você falou, surgiu uma empatia, né? Como é que foi isso, Cleudo? Como é que foi? Você lembra quando o Eduardo chegou ao escritório? Já era o escritório? Não era escritório. Na época eu estava oferecendo, inclusive, coaching pro bono para poder cumprir aquilo que o curso de formação exigia, né? E depois, em seguida, o Eduardo entrou como cliente pagante mesmo, né? E me contratou por um período e a gente fez um trabalho. Mas muito interessante que o Eduardo fala, que é a questão da empatia, né? Dentro de um processo de entrevista profissional, para você contratar um profissional, a empatia é um fator fundamental. E, aliás, isso é muito até recomendável, né? Se não há empatia, então a gente nem prossegue, por exemplo, não se aprofunda e não estabelece uma relação. Então, nós iniciamos dessa forma. O Eduardo trouxe umas questões que estavam desafiando ele, né? E eram questões que o coaching poderia, através de uma estrutura bem elaborada, apoiá-lo. E a gente iniciou um trabalho que realmente me traz grande gratificação, Eduardo. Vê-lo hoje, né, como empresário bem-sucedido, né, com os desafios que você tem hoje, que são muito diferentes daquele que você tinha na época. Mas me ocorre lembrar que na época você estava assim, no processo de graduação, e você estava com uma dificuldade específica ali que você fala, olha, eu estou com uma dificuldade aqui, estou com receio de que isso eu não consiga trabalhar isso. E nós usamos uma estrutura de reflexão que eu me recordo, que é assim, isso
é um pressuposto. Isso é alguma coisa que alguém falou para você que você não vai conseguir. E isso é muito comum. As pessoas às vezes plantam crenças na cabeça da gente, né? Principalmente quando você é muito jovem, né? A pessoa, às vezes, com o intuito de te ajudar, ela fala assim: você não vai conseguir, porque alguém não conseguiu nessa situação, etc. e tal. E você trouxe essa questão e a gente utilizou uma estrutura que, até na conversa que fizemos aqui preliminarmente, você usou bem, você falou para mim, pensamento estruturado, né? O que é um pensamento estruturado? Um pensamento estruturado para você contestar uma crença, por exemplo. Com quem você aprendeu que você pode não conseguir a aprovação? Essa pessoa pode ser levada em consideração, ela conhece o contexto, ela sabe dos recursos que você tem. Aí você respondeu para mim na época, falou assim, não, essa pessoa não conhece muito, mas ela gosta de mim, acho que ela está querendo me proteger. E, às vezes, querer proteger é a coisa errada, né? Às vezes, o que precisa é ser desafiado. E aí a gente aplicou a estrutura de desafiar os pensamentos que estavam formatando aquela crença. Que pensamentos eram esses, né? Não vou conseguir porque eu tenho outros interesses, etc. e tal. E, então, a gente iniciou um trabalho e aí o trabalho foi questionar a crença a partir da seguinte pergunta. Se você continuar pensando assim, o que isso vai representar do ponto de vista do teu futuro? Quais as responsabilidades que você se afasta quando você diz que o teu professor é inábil para te ensinar ou que você não está tendo tempo ou qualquer coisa? O que você está colocando em risco? E essa pergunta invertida acabou gerando o comprometimento que você precisava para você se realizar e concluir aquilo. E aí eu estava em São Paulo, num evento de treinamento, e eu recebi um torpedo seu. Torpedo ainda, né? A mensagem veio por um torpedo. Você falou assim, Cleudo, consegui, não vou nem precisar fazer o exame. E aquilo me deu uma satisfação muito grande, porque você foi o meu cliente, o meu primeiro cliente pago. Eu aprendi no processo de fazer o coaching com você. E até já brinquei com você um dia, eu falei, olha, eu acho que eu deveria devolver aquele dinheiro que você me pagou, porque você me ensinou alguma coisa. Aí eu me lembro de Cora Carolina, que diz assim, é ensinando que você aprende aquilo que você ensina, né? Algo Exato. assim, né? Sim. É ensinando, é no processo de ensinar, é no processo de desafiar. Então, eu tenho muita gratidão a você e também a todos aqueles que, naquela fase, se colocaram meio como cobaia, né, comigo. E hoje eu vejo um empresário bem-sucedido e tudo mais, e sou muito agradecido por você ter aceitado o nosso convite, Eduardo. Obrigado, eu que agradeço. Dentro de um processo de coaching, né, quando a gente está na informação, é interessante, né, falar para quem está assistindo a gente que existe, numa formação de qualidade, né, existe um momento em que você faz o trabalho pro bono, né? Sim. Que é justamente algo monitorado, que vai sendo orientado. Nós, da Lopes Brasil, que formamos outros coaches também, a gente utilizava esse processo, que era o Cleudo como trainer, né, como master coach, formando outro coach, dava a essa pessoa atividades para desenvolver junto a um coach, uma terceira pessoa, né, que eram então monitoradas para você ir ajudando naquele desenvolvimento do coach que estava em formação. Então, quando você conheceu o Eduardo, você estava em formação, você estava fazendo pro bono ainda num processo de se tornando coach. E aí depois foi o seu primeiro cliente pago. Quer dizer, nós estamos comemorando 17 anos do Lopes Brasil. Estamos aqui com o primeiro cliente da Lopes Brasil, o Eduardo. O primeiro cobaia que deu certo. Quando eu te pago um jantar, fica tudo bem. Tá né? bom, tá tudo certo. Vamos resolver dessa maneira. Aquele valor monetário daquela época, lá de 17 anos atrás, hoje está diluído no tempo. O importante é o valor também que isso gera na vida da pessoa. Sim, né? E a realização que isso me traz, né? Porque eu quando me decidi pelo coaching, eu falei, eu vou utilizar isso aqui porque eu quero causar uma diferença na vida das pessoas. Eu quero mesmo. E eu tenho tido a satisfação de acompanhar e de ver que isso tem acontecido na vida de muita gente. Aquilo que nós fizemos foi muito pouco, porque você tinha todos os recursos que você precisava, né? Exato. E você tinha. Tanto que na época, até vale lembrar, quando você comentou,
Eu tinha, recentemente, eu já estava começando um processo de desenvolvimento pessoal. Eu lembro que eu comecei a ler muitos livros sobre isso. Eu já estava introduzido com a PNL, eu estava estudando as questões do próprio coach, que o coaching trabalha de uma certa forma, né? E aí o coach me ajudou a organizar tudo isso, né? O processo me ajudou a me organizar, ajudou a criar os objetivos, a entender exatamente isso que você comentou, né, Cleo, do que acho que o principal ponto é a limitação está na nossa cabeça. A crença, né? A crença limitante, né, tá na nossa cabeça. A gente que né, boa aquela frase, vocês sabem muito bem, que é não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, se você não tiver a limitação, você vai fazer qualquer coisa. Mas a gente cresce com todas as limitações, né, da família, da igreja, da sociedade, e a gente vai se fechando. E para mim foi aquele momento que eu falei, não, chega de me fechar, tá na hora de sair da zona de conforto, né? Então foi o momento que eu dei essa virada. Óbvio que passar vários desafios nos anos seguintes, mas teve que começar, né? Interessante. A questão da crença, ela dentro de qualquer processo, ela é muito importante, né? No processo de coaching, ela é a base do trabalho, né? Você conseguir mudar uma crença que está te limitando, colocar uma crença positiva no lugar. Pensando nisso, Cleuda, para que quem nos assiste até entenda um pouco mais disso, se é que já não entende, né? Lógico que entende, mas aquele modelo House of Change, ele sempre vem à minha cabeça quando eu penso nessas situações, né? Que você falou, as crenças que você recebe da família, da sociedade, da escola, etc., que a gente vai assimilando, às vezes sem perceber, que são a base do House of Change, né? A House of Change, a Casa da Mudança, você tem uma base que são crenças e valores. Isso. Aí, em cima disso, você constrói... Como é que é isso? Comportamentos. Então, House of Change, a Casa da Mudança, para que num processo de coaching, você identifica quando você faz a empatia no processo. Dentro de um processo de coaching, na primeira entrevista, na entrevista de aproximação que a gente fala, que é o Coaching Education, né? O que é um coaching, né? O que é um processo de coaching? Que a gente fez isso. Aí, identificou a empatia... o objetivo o cliente trouxe um objetivo bem definido ou vão trabalhar para identificar esse objetivo? Feito isso, a gente faz um trabalho de identificação de valores. Quais são as coisas que você quer e os princípios pelo qual você se orienta? Então, para mim, ficou muito claro, por exemplo, que você se orientava pelos valores de prosperidade, de honestidade, de integridade, de comprometimento, né, com resultados. Essa é a base do House of Change. Porque se a pessoa não tem isso, não vamos para a fase seguinte. Então, voltando. O House of Change parte do princípio que o coach, junto com o coach, identificou os valores e os princípios que vale a pena trabalhar. E a partir daquilo, por exemplo, quais são os pensamentos que você tem tido? Aí você sobe para o nível das paredes, né? Uhum. Então, você tem os valores fortes, mas esses ruídos, esses pensamentos que podem atrapalhar e você ficar só no alicerce, não construir a casa. Porque o pensamento gera um sentimento, ou gera um comportamento que gera um sentimento, ou gera um sentimento que gera um comportamento, ou gera um comportamento que interfere no outro. E aí te leva ao quê? Ao resultado. Que é o seu telhado, né? E aí leva ao telhado, e aí a sua casa não termina. Então, o que a gente trabalhou, e você muito bem fez, foi identificar essas questões. Você tem a base, o teu alicerce, teus valores, teus princípios morais, as tuas crenças. Mas aí, quando vai para o nível dos pensamentos, vai ter alguns pensamentos que estão atrapalhando. Né? Acho que eu não vou conseguir. Eu me lembro de um momento que você trouxe, isso já um pouco mais na frente, em 2009, você trouxe para mim, foi quando eu estou pensando de me candidatar para uma vaga para um curso. Diplomata? Diplomata. Eu lembrei disso esses dias. Então, você trouxe essa questão. Olha, eu estou pensando, né? Porque, veja bem, tem meia bolsa, tem algumas vantagens financeiras aqui, eu terminei minha faculdade em engenharia civil e tal. E aí, quando eu estava olhando nos meus guardados lá a nossa análise SWOT, que nós fizemos, né? Análise de forças,
análise de pontos a melhorar, oportunidades e ameaças externas. E lá no último item das ameaças externas, você falou assim, qual o risco disso não dar certo se eu arrumar um trabalho como engenheiro civil? Então, aquilo mudou, né? Você vê como é importante você se apoiar em metodologias para os processos de decisão e de tomada de decisão, um processo de ganhos e perdas. Por exemplo, bom, o que vai acontecer se eu agora me candidatar para a diplomacia? Eu vou ter que deixar de lado esse conhecimento que eu tenho, vou ter que fazer um curso de direito, vou ter que fazer outra coisa. Espera um pouquinho, você já tem, você tem uma base, né? Você já tem os fundamentos para poder exercer a função de engenheiro civil. Eu uso muito até hoje a metodologia do ganhos e perdas para avaliar, porque isso, meu trabalho hoje exige tomar decisões sobre vários assuntos. E eu tenho que toda hora ponderar, entender ganhos e perdas. Então, essa é uma outra ferramenta que tem me ajudado e eu uso até hoje. A gente está falando aqui de algumas ferramentas do coaching, né? O House of Change, que é uma das ferramentas, é um modelo, né? Onde você consegue fazer mudanças, né? Change é mudança, você consegue mudar na base, você muda os pensamentos, muda os sentimentos, comportamentos, que mudam as ações, que mudam os resultados. Então, muitas vezes mexendo numa crença, você altera toda a estrutura da casa e altera toda a estrutura de uma pessoa. E aí ela passa a ter resultados diferentes. Mexer na crença, na base e nos valores também. Mas o que eu percebo é que aqui no seu currículo, inclusive, você tem um viés, e você falou que estudou PNL, que já vinha estudando isso, de trabalhar também com desenvolvimento de pessoas, ou seja, isso é algo que, além de você usar para você, é um conhecimento que você foi buscar adquirir para a sua própria atuação também. Sim, como eu estava comentando antes aqui, né, como nosso trabalho é trabalhar cidades inteligentes, né, e eu, por ser engenheiro, o engenheiro é muito quadrado, né? Lembra que eu comentava aquilo do que eu era a ovelha negra na minha sala lá, porque todo mundo era naquele pensamentozinho quadrado e tudo mais, do engenheiro. E eu nunca fui tanto engenheiro assim, né, nesse pensamento, e eu era a ovelha negra, porque eu sempre estava pensando um pouco fora do quadrado. E quando as pessoas, principalmente o engenheiro, pensam no termo cidade inteligente, ele pensa na estrutura, ele pensa na coisa, ele pensa no prédio, ele pensa numa tecnologia, ele pensa no urbanismo. Mas para isso acontecer, são as pessoas que vão fazer. E aí a gente começou a perceber aqui nas cidades, no mundo inteiro, mas nas brasileiras, você entra nas prefeituras, você vê que as pessoas não são capacitadas. Elas não têm visão, poucas pessoas têm visão, não são poucos os gestores com visão, executor, estrategista, né, como a gente estava falando. Então, a gente percebeu que para desenvolver cidades, a gente precisaria trabalhar muito mais nas pessoas, e basicamente 100% das pessoas, do que na estrutura. Aqui, as pessoas depois vão resolver a estrutura. É um pouco da casa, assim, é um pouco House of Change. Para melhorar a cidade, eu preciso mudar os valores e as crenças das pessoas que estão por trás dessa cidade, para que a cidade seja mais próspera. Sim. Então, é bem interessante, acho que o paralelo, porque por isso hoje a gente trabalha com desenvolvimento também de pessoas, porque é o que vai fazer, é o que está fazendo e é o que vai fazer a diferença. Sim, as pessoas com certeza, com certeza. Essa é, inclusive, a razão pela qual eu escolhi fazer o trabalho de coaching, porque tudo acontece a partir das pessoas, né? E eu queria te agradecer por trazer essa contribuição, Eduardo, porque a gente pensa, o pensamento comum é que cidades inteligentes é a rua bonita, é a escola funcionando. Essa é a ponta, né? Mas isso é resultado das pessoas, as pessoas é que vão possibilitar isso. Se não trabalhar nas pessoas, isso me estimula muito mais a seguir com o meu trabalho. Né? Porque já falei para meus filhos, quando eu me decidi pelo coaching, eu quero trabalhar na área de desenvolvimento humano enquanto eu puder, enquanto eu tiver voz, cabeça e oportunidade de ter pessoas que queiram ouvir aquilo que eu venho aprendendo ao longo desses anos, né? Que eu tenho 50 anos de exercício de profissões, várias profissões, mas o coaching é uma coisa que me encantou. A mentoria é algo que me encantou. E isso que você está falando são processos de mentoria. Mentoria. Né? As pessoas que vão realizar a cidade inteligente precisam de mentoria, de pessoas como você. De capacitação. Não vou também dizer,
e de pessoas como eu, e de profissionais que fazem o que eu faço, mentores, coaches qualificados, né, etc. Então, legal, muito bacana, Eduardo, que bom. E antes disso, né? Antes disso, a gente tem também a fase da sensibilização, né? Os eventos, eles servem para você trazer um cara, trazer um gestor para cá, ele vem para Curitiba, né? Conhece alguns projetos que Curitiba tem, ele vê na prática e ele se sensibiliza. Ele fala, pô, que legal, se tem outras cidades brasileiras fazendo, eu também posso fazer. Aí você quebra a crença do cara pensando, não, às vezes você fala cidade inteligente ou smart city, tem cidades pequenas no Brasil, o cara, isso não é comigo, não vou nem vou lá, porque isso não tem nada a ver comigo. Aí já vem o primeiro bloqueio. Então, nosso trabalho é quebrar esse bloqueio para o cara entender que uma pequena inovação já vai mudar muito a qualidade do serviço que ele pode levar para a população dele. Ele vai ganhar muito como capital político, porque ele vai ser lembrado para sempre como um gestor que fez diferença. Então, a gente trabalha a sensibilização. Aí, quando ele se sensibiliza, aí vem para uma fase 2. Aí, gostou? Então, cara, vou te ajudar a capacitar a tua equipe, a desenvolver projeto para você levar lá para a ponta, para a tua população, algo que vai ajudar a transformar o Brasil, né? No fim das contas, eu sei que vocês estão transformando o Brasil de uma forma, preparando, melhorando as pessoas, né? E a gente ali tentando melhorar um pouco da cabeça do gestor público para que ele melhore a qualidade de vida dos brasileiros. Trabalho fantástico. E vocês fazem isso através dos eventos que promovem. Um desses eventos é uma exposição que acontece aqui em Curitiba, que é O Smart City Expo Curitiba. Smart City Expo Curitiba, que é associado à FIRA Barcelona. Exato. Como que é isso, Eduardo? A FIRA, Barcelona é uma cidade que já é reconhecida também mundialmente como uma cidade inteligente. Hoje se usa o termo cidade inteligente, o termo ainda é meio recente, né? Até um pouco, nos anos 90 tinha cidades sustentáveis, mas o termo cidade inteligente é um termo mais recente. Barcelona já aplica esses conceitos desde 1800 e bolinha, com o Ildefonso Cerdá, que era um urbanista que pensou a nova Barcelona depois das muralhas, depois das cidades, depois da Idade Moderna. Ele pensou Barcelona, como Barcelona vai crescer para o século XX ainda. E ele já fez um planejamento urbano que funciona até hoje em Barcelona. Então, Barcelona vem lá de trás. Aí, em 1932, surge a FIRA Barcelona, que é um consórcio público formado entre Prefeitura de Barcelona, Governo da Catalunha e Câmara de Comércio de Barcelona, exatamente para atrair para Barcelona grandes feiras e congressos. Então, isso também desenvolve a cidade, porque você criou em Barcelona um ambiente de negócios, onde você atrai empresas, onde você cria o comércio, né? O comércio historicamente é uma atividade muito próspera, né, para as cidades. Então, eles criaram essa feira, que até hoje é uma das maiores instituições de feira da Europa. FIRA é feira em catalão. Por isso, FIRA Barcelona, é Feira de Barcelona. E em 2011, coincidentemente, no mesmo ano que a nossa empresa foi fundada, eles criaram o evento Smart City Expo World Congress, né? O Congresso Mundial de Cidades Inteligentes, que se tornou o maior evento do mundo. Até hoje é o maior evento do mundo. Inclusive, estamos indo, quem quiser acompanhar ainda dá tempo, estamos indo agora no começo de novembro para a nossa 7ª edição da nossa missão brasileira para lá. A gente leva também gestores para eles se sensibilizarem lá. Então, a gente faz essa missão todo ano desde 2017. E a gente trouxe para cá essa chancela porque também Curitiba também tem esse viés do Jaime Lerner, anos 70, então eles escolheram Curitiba como a sede da cidade no Brasil para promover esse evento aqui. Então, desde 2018, a gente faz o evento aqui em Curitiba, que se tornou o segundo maior depois de Barcelona no mundo, né? Ele acontece também em outras cidades como Nova York, como Mérida, no México, Bogotá, Chile, Doha, no Catar, Riad, na Arábia Saudita, e tem, acho que, Xangai, na China também. Então, ele tem em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil, nós promovemos esse conceito. Então, ele acaba sendo um grande palco, uma grande plataforma para que os gestores, as empresas que têm tecnologia, venham para uma grande discussão, trocar case, trocar conhecimento do que está sendo feito, tanto no Brasil como no mundo, para que esses gestores se inspirem, se conectem e levem para suas cidades um pouco de desenvolvimento. Então, esse é o grande propósito do evento. Que fantástico, maravilhoso. Trazendo o que de Barcelona para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Muito interessante. E como é que você chegou nesse momento? Você falou que quando você fazia faculdade, você se sentiu ovelha negra. Na verdade, você talvez fosse um destaque, já pensava de maneira diferente, já pensava de maneira inovadora, empreendedora. Como que você se conduziu até chegar hoje na sua empresa e estar nesse nível de
de impacto mundial aqui no Brasil, mas que faz parte de uma rede de impacto mundial aí para a melhoria das cidades. Então, um caminho bem tortuoso, né, Cleudo? A gente, terminando a faculdade ali em 2009, 2010 eu tava mais um pouco de novo naquele momento, assim, de muitas possibilidades, tanto que em 2009 eu eu cheguei a fazer uma aula de um curso de diplomata. Eu acho que eu fiz uma ou duas O aulas. curso de diplomata é em São Paulo. Mas aqui tinha um curso preparatório. Aqui tinha um curso preparatório. Eu cheguei aí em uma, duas aulas e eu percebi que não era por ali o caminho, né? A gente fez um pouco dos ganhos e perdas. E pouco depois, em 2010, eu pensei, bom, deixa eu dar uma chance para engenharia. E eu criei junto com mais um colega da faculdade, também um escritório de engenharia, mas eu já estava com o pensamento de, não, vamos fazer um escritório para projetos mais modernos, projetos que envolvem sustentabilidade e tudo mais. Projetos na área ecológica. Residências com edificações com uma pegada ecológica, exatamente. Ecológica. Mas o mercado bem desse momento aí. Você lembra então? Mas o mercado era totalmente cru para isso ainda, né? Então a gente acabou se associando com um chileno que trouxe um projeto para cá lá do Chile. A gente achou um terreno e aí a gente foi incorporar. A gente acabou criando uma incorporação e foi super difícil, porque a gente fez errou, não tinha experiência nenhuma, fez vários erros no meio do caminho, mas que também me ajudaram a me deixar um pouco mais casca grossa, e foi uma experiência importantíssima para mim. Em paralelo a isso, eu estava desenvolvendo startup, eu tive uma startup relacionada à união de recurso com projetos sociais, você lembra disso? Até junto com o Cassiano. A gente tinha uma startup chamada ClickDoi. Eu acabei depois desenvolvendo outra startup relacionada a como ajudar as pessoas que moravam em casas ou moravam em condomínios a comprar uma placa fotovoltaica, um coletor de água, aquecedor de água da chuva, para também levar a sustentabilidade para as casas. Então a gente criou um hub nisso e foi com essa startup que a gente se conectou com o iCities na época, né? Mas no meio disso eu passei por uma construtora, fui trabalhar, desisti de empreender e fui trabalhar numa construtora, aprendi muito também sobre processos, sobre incorporação, sobre viabilidade econômica, que é algo que eu uso hoje, que também me ajuda muito. Fui trabalhar na Tec Verde, que é uma empresa inovadora também, constrói casas de wood frame, né? Aquelas modelo alemão de construir casa. Então foi muito legal também de ver uma experiência de algo totalmente inovador também no Brasil em 2014. E isso as startups rodando ao mesmo tempo. E até que em 2015, quando eu saí da Tec Verde, a gente começou essa startup que eu comentei das placas solares. E aí eu conheci o pessoal da iCities e entramos juntos de sócio em 2015, que eu entrei de fato nisso que eu tô até hoje. E desde então eu tô focado nesse negócio. Ainda no meio período, ainda acabei desenvolvendo um trabalho de criar startup com um ecossistema lá em Florianópolis. Isso durou mais ou menos 1 ano e meio. Mas depois disso, aí um pouco antes da pandemia, eu fiquei estamos focados só nisso e já tem bastante trabalho para fazer, já toma bastante da agenda. Que coisa, bastante coisa, que trajetória, muito, muito fantástico. E parece que em tudo que você foi se colocando, você foi adquirindo aprendizado, né? Ou seja, se colocando em prática, lógico, usando algum método, mas assim, aprendendo, né? Dentro de um processo, até você chegar no ponto de falar assim, agora estou, né, no nível de realização maior ainda do que já estava, né? Então, você sabe que dentro do processo de evolução naquilo que a gente faz, a profissão é alguma coisa pela qual a gente se revela, nós nos revelamos naquilo que nós fazemos, né? É assim que eu entendo hoje, né? Depois de muito pensar sobre profissões, né? O que é uma profissão? A profissão, ela é uma palavra de origem latina, né? Da junção de prof eu não vou conseguir lembrar a conexão aqui, mas é a junção de duas palavrinhas que vão formar, vamos dizer assim, o sentido da profissão. Uhum. Então, a profissão é algo pelo qual a pessoa se revela, e a profissão é algo sobre uma maneira pela qual as pessoas a quem servimos nos reconhecem. Então, eu te reconheço hoje, né, como um engenheiro brilhante, através daquilo que você faz. E você me reconhece como coach através daquilo que eu entreguei por conta do trabalho que nós realizamos, né?
Mas eu me lembro que quando eu trabalhava no início, aprendendo o processo, eu já era um executivo de empresas, né? Já tinha uma trajetória muito bem sucedida numa grande empresa. Eu estava aprendendo o processo de desenvolver atividades de coaching. Eu não me atentei para um instrumento que a gente usa hoje, que é o processo de assessment, de levantamento de perfil de personalidade, para identificar forças e ameaças de cada traço da personalidade de uma pessoa. E quando eu tive contato com isso, eu sempre pensava em você como um visionário. Porque um dos assessments que a gente teve contato, que eu tive contato, que eu apliquei, hoje não uso mais esse, visionário, estrategista, comandante, executor. Todo ser humano tem em si, todos nós temos em nós um pouco de visão, um pouco do visionário, um pouco do estrategista, um pouco do comandante, um pouco do executor. Só que, obviamente, que não é 33% para cada um. Tem um que é mais estrategista, outro que é mais visionário e tal. E depois de conversar com você hoje aqui, eu entendi que você é um grande estrategista, né? Mas você também é visionário. Sim. E é uma curiosidade, porque o visionário precisa do estrategista e o estrategista precisa ser compreendido pelo visionário para não romper o cordão, né? Porque se você faz uma sociedade se você é visionário, faz uma sociedade com estrategista e você não tem um grau de uma empatia e uma compreensão de que aquela pessoa tem os mesmos interesses que você, qual o risco da sociedade não dá certo, né? O melhor exemplo é o exemplo da Apple. Steve Jobs era um visionário, o Tim Cook, um estrategista, e com a morte do Steve Jobs, a Apple triplicou seus resultados, quantuplicou, não sei quantas vezes aí, porque ele é um estrategista, né? Interessante isso, né? É muito, muito interessante. Eu até estava comentando contigo hoje, na nossa sociedade, a gente tem bem claro, né, essa divisão entre quem é o mais visionário. Por isso que, como eu comentei, eu tenho ainda o meu viés visionário, com certeza seria o meu segundo mais forte, mas eu acabei, até a engenharia me ajudou a me transformar num bom estrategista mesmo, como você falou, né, questionar um pouco da visão e tentar traduzir a visão em algo executável, né? Então, acho que esse é um ponto importante das sociedades, né? As sociedades têm que ter esse equilíbrio, porque, né, muita visão sem execução, ou vice-versa, né, não vão funcionar. Buscar o desenvolvimento naquilo que se equilibrar, né? Nas habilidades, nas capacidades. Um outro momento da sua trajetória profissional é que eu tive o privilégio de ser convidado por você, não lembro que ano foi, você certamente vai lembrar, foi quando você se juntou com amigos engenheiros e estavam entabulando para iniciar um negócio juntos. Leonardo, não lembro os nomes. E nós chegamos a ter 2 ou 3 reuniões. E aí, dentro de um processo de levantamento de informações, vocês acabaram entendendo que aquela sociedade não ia prosperar. E vocês não deram sequência nisso. Lembra disso? Será que não foi a mente mestra? Acho que sim. Eu não me lembro o nome, mas era algo assim. Porque dentro do processo do coaching, quando eu trouxe para vocês os instrumentos, as metodologias, a estrutura do pensamento, né? Que a gente sempre fala. O que o coaching promove? Uma estruturação do pensamento, fala assim, quais são os desafios que nós vamos enfrentar e quais os perfis aqui. Quem que vai assumir essa função? Essa função eu não quero. E todo mundo quer assumir uma função, ninguém quer assumir aquela outra. Aí, não, eu quero assumir o financeiro, mas não quero assumir a área de criação. Não, eu quero assumir a área de criação, mas não quero assumir a área do financeiro. E aí a sociedade não prosperou. Eu acho que eu lembro disso, mas eu não estou lembrando em que momento exatamente, mas eu lembro que eu te convidei e a gente fez essa análise que foi importante, né? E aí você acabou depois indo para outro lado, aí, né? É que é interessante que quando existe uma certa vocação, né? Acho que desde cedo você sente aquilo, aquela vontade de inovar, de empreender, é uma coisa que te chama para aquilo. Os japoneses têm uma palavra que se chama Ikigai, que é uma filosofia, né? Não sei se você já ouviu falar, que chama tudo isso, a vocação que você transforma na sua missão de vida, que é algo que você faz com paixão, com vontade, dá para ver que você tem essa paixão pela inovação.
e que acaba se tornando a sua profissão, como o Cleodo falou, né? Que é aquilo pelo qual você é reconhecido e pelo que você mesmo se reconhece. Falei, eu sou isso, né? Essa é a minha atividade profissional. Esse é o Ikigai, né? A junção de tudo isso. E dá para ver que durante todo o processo, até a própria busca pelo processo de coaching, é você buscando colocar isso para fora. Exato. Né? E aí passa por todo aprendizado. Às vezes de ter que abrir mão do empreendedorismo e trabalhar para dentro de uma empresa, mas ali, mesmo que você faça esse desvio, você aproveita aquele caminho de trabalhar dentro de uma empresa para aprender o que você precisa para voltar para o seu caminho de empreendedorismo. Né? Ou seja, quando isso está em você, e você passa a acreditar que você pode e que vai conseguir, você arruma um caminho. Todos os caminhos vão te levar para aquele caminho. Exato, exatamente. Aquele objetivo, né? Exatamente. Muito interessante. E foi o que aconteceu mesmo, né? Acho que independente do que, para onde eu passasse, ia acabar chegando no mesmo caminho, que era empreender em algo que é o que eu faço hoje, né? Poderiam ter sido outros caminhos, né? Mas acho que as oportunidades, os momentos, os desafios naquela época, e acho que é importante no processo do coaching entender que naquele momento eram os recursos que eu tinha, era o momento, era como estava as minhas crenças me levaram até aquele momento, e depois eu tive que ir quebrando crenças e ir trabalhando a minha própria mente, a forma como eu estava me projetando para que as coisas fossem se abrindo, né? Você vê que interessante, né? A semente que você planta, né? Quando você faz uma pergunta que desafia uma crença, como que a pessoa muda a crença, né? Sim. E como que aquilo interfere em todo o processo dela. Quando alguém vem buscar um processo de coaching de verdade, né? Quando ela realmente quer uma transformação, quando ela realmente está comprometida com o próprio sucesso na vida dela, e ela vem buscar um profissional coach, e esse profissional coach é um verdadeiro coach, né? Não é qualquer aproveitador, né? Que existem vários por aí, né? Mas quando é um verdadeiro profissional coach, ele realmente transforma a vida da pessoa para ajudar ela em direção àquilo que vai fazer a pessoa se sentir realizada. Né? Que realmente vai atender os valores dela. Né? A realização pessoal é o desejo de todo mundo, né? Toda pessoa quer se realizar em alguma coisa, né? E as perguntas fundamentais dentro do processo são duas perguntinhas invertidas, né? Basicamente assim, vamos dizer, a pessoa fala assim, eu não consigo fazer isso, eu não tenho jeito para isso. Aí a pergunta é assim, bom, eu não tenho jeito para isso, não consigo fazer isso. De que oportunidades você está desistindo quando você diz isso? Né? Esse é que oportunidade. E de que responsabilidades você está se omitindo? São duas perguntas. Essas duas perguntas fazem a pessoa reformular suas crenças. Uhum. Se ela for honesta com ela mesma, né? Se ela não continuar inventando uma nova crença, uma nova. Então, o processo é esse mesmo, né? De que oportunidade eu estou desistindo quando eu digo que eu não tenho tempo, que eu não tenho capacidade, que eu não nasci para isso? Né? E de que responsabilidades você está se afastando, que você não quer assumir quando você diz que você não tem tempo, não tem dinheiro, não tem recursos, etc. e tal. Essas duas perguntinhas já vale um programa de coaching. Você me lembra, essas eu não lembrava, mas vou retomá-las no meu protocolo diário aí. É interessante uma coisa que você está... Desculpa, você ia falar. Eu ia falar algo, porque eu peguei Perdão, é um insight que vem que a gente tem que falar. Você quer ver? Se você está jogando um jogo de xadrez, você joga para derrotar alguém, certo? Você tem um adversário. O tabuleiro de xadrez está ali. Você joga com a branca, eu jogo com a preta. O objetivo é ganhar do cara. E se você estiver jogando peteca? Colaborar. O objetivo é colaborar. Assim como o frescobol. Isso, frescobol. Então, eu gosto muito dessas duas metáforas, porque ela serve para relacionamento, né? Você tem um relacionamento com seu filho, por exemplo. Você não está jogando para derrotar seu filho. Com ele tem que ser um jogo de peteca. E ele com você. Né? Filho, por favor, não trata seu pai assim. Vem cá, vamos conversar, né? É um jogo de peteca. Acho que é por isso que os mineiros são do jeito que são, porque eles jogam peteca, né? Eu já tive vários clientes de coaching, eles mineiros, né? E é muito engraçado quando eles vêm para o coaching, porque eles vêm todo leve e tal, assim, mas trazendo os problemas devagarinho.
e tal, e depois, quando terminam os processos de coaching, eles então, se realizam, porque eles têm essa sutileza de levar os relacionamentos numa boa, sabe? Então, é isso aí. Acho que Bom essa insight. reflexão, acho que vale, né? Muito interessante. E, na verdade, o que eu estava percebendo é que você passou por um processo de coach, como coachee, mas que você utiliza as ferramentas do coaching hoje para o seu trabalho. E só estou entendendo isso, ou seja, você acabou assimilando aquilo que você recebeu e hoje você aplica isso, inclusive, no desenvolvimento dos gestores, dentro do seu trabalho de promover cidades inteligentes. Sim. Isso. Não vamos tão longe. A gente tá fechando o nosso planejamento estratégico do ano que vem. E algumas metodologias, algumas coisas dentro da própria empresa ali, né? Com sócios, de pegar alguns conceitos para questionar algumas coisas que a gente coloca, trazer um pouco do pensamento estruturado, trazer um pouco acho que talvez que eu comentei que eu não lembrava, mas não usando essas palavras, né? E se a gente não fizer isso, o que a gente está deixando de ganhar? Enfim, eu acho que... E com gestores, né? Eu não participo tanto do dia a dia da capacitação ali com o gestor, mas muito mais na conversa informal, né? Com eles, né? Quando a gente se relaciona. Mas com certeza, dá para... Até em casa, né? Você tem que usar isso como ferramenta, né? São ferramentas importantíssimas que... acho que todo mundo deveria ter, né? Todo mundo deveria saber minimamente, conhecer, né? O que é o coaching real, né? O coaching de verdade para você trabalhar as áreas da sua vida, né? Seja a pessoal, profissional, etc. Muito interessante. Toda vez que uma pessoa atribui a Deus a responsabilidade pelos seus insucessos, ele está se colocando como uma vítima e querendo se isentar da responsabilidade de fazer alguma coisa que ele não fez até então. Então, é muito deprimente isso, né? Quando isso acontece. Fala assim, mas então qual que é o seu papel na sua vida? Né? Qual que é o seu papel na sua vida se você, todos os seus resultados, você atribui a Deus? O que você é, então? Né? A vida não acontece sem a nossa presença. A vida humana não acontece sem a nossa presença. Então, eu tenho alguma responsabilidade nisso, né? Eu e qualquer pessoa tem. Mas nem sempre as pessoas fazem isso. Não é o meu chefe, não é o meu sócio, não é minha mulher, não é o governo. O que a gente tem que fazer é trabalhar para conscientizar as pessoas, fazer as pessoas melhorarem e assumirem aquilo que você falou. O gestor público precisa participar do processo de transformar as cidades em cidades inteligentes, mas ele tem que fazer isso através de uma mudança neles também. Né? O servidor público, ele não é uma pessoa para se servir do público, ele é alguém para servir ao público. Está no nome até. Servidor público, ele serve, né? O propósito dele é servir à sociedade. Eduardo, a gente está se encaminhando para o fim do programa. Eu gostaria de perguntar para você o que você sugeriria para quem, você falou no começo da entrevista, para quem hoje está numa faculdade, seja lá de engenharia civil, seja qualquer área, e que pensa em inovar, que pensa em empreender. Você que passou por esse caminho, o que você sugere para quem vem, quem é mais jovem vem na sequência? Legal. Bom, na minha época tinha poucas opções, assim, né? Por mais que não faz tanto tempo assim, né? A gente tá falando de um pouco menos de 20 anos. Hoje tem muitos hubs de inovação, hoje tem muitos parques tecnológicos. As próprias universidades, elas têm já as suas incubadoras, né? Isso também até na nossa época tinha, mas era um pouco menor, não tinha tanta atenção. Acho que hoje existe o que a gente chama de ecossistema de inovação nas cidades, né? Que são os ambientes, né, tanto físicos como digitais, onde as pessoas que trabalham em inovação, as startups, as associações, né, os players principais das cidades estão conectados de alguma forma. Então, o primeiro ponto é se conectar com esse público, entender quais são as dores, quais são as demandas da cidade, e assim que você entrar nesse fluxo de relacionamento,
algumas respostas vão surgir, né? Então, o primeiro ponto é se jogar e se conectar com pessoas que também já estão fazendo. Sim. Tem muita oportunidade, tem muita demanda por bons empreendedores, por bons desenvolvedores, né, de software. O mundo da inovação, ele é infinito, né? A gente tem uma grande demanda no Brasil, até pela nossa educação ainda ser um modelo tradicional e ruim que não forma pessoas para pensar. Exato. Então, a gente, se tem alguém que está nesse momento, já entenda que você já é você já é um ativo para a sociedade. É só você se desenvolver que logo vai aparecer alguém que vai ser um sócio ou vai ser alguém que vai te contratar para uma área de inovação ou que vai, enfim, de alguma forma abrir alguma porta, né? Para que esse talento, né? A gente usa esse termo até, é um conceito de Barcelona, né? Eles medem o desenvolvimento local pelo número de talentos que eles conseguem desenvolver, atrair e reter. Eles falam sobre esses 3 pontos. Então, você que é um talento, né? Essa pessoa que tá aí, que entende que é ou não é, mas vai ser e tem potencial para ser um talento, se conectem com esses hubs, com esses ecossistemas, porque estão precisando de você. A gente está falando de novo de pessoas, né? Talentos, na verdade, são pessoas. Que vão precisar de se desenvolver o tempo inteiro. Exatamente. E se você é alguém que sente essa vontade de participar da inovação, do empreendedorismo, acredite, né? E se conecte, então, ao ciclo que já está preparado para receber essas pessoas, esses talentos. Exatamente. Acreditar e ir atrás. E se precisar contar com a ajuda de um coach, né? Para se desenvolver, para mudar suas crenças, para fazer o seu planejamento, suas análises, é para isso também que a gente está aqui, né? Sem dúvida. E às vezes é até para indicar um coach, porque já aconteceu muito, né? Pessoas que fizeram formação comigo e que hoje eu indico para clientes que eventualmente eu não consigo atender, não posso atender, não tenho como atender e tal. Já aconteceu, tá atendendo um executivo de uma empresa e aí, em um determinado momento, ele percebeu que a esposa dele precisava passar por um processo de coaching e a gente referenciou para uma colega, porque ele preferia que fosse uma mulher, porque ela se sentiria mais à vontade. Então, é isso, né? Eu acho que todos crescem juntos quando existe empatia e confiança. Caráter, competência e comprometimento, né? Você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa comprometida, e você é uma pessoa competente. Então, eu te referencio para as pessoas com muita tranquilidade, né? É assim, né? Eu, dentro do processo de crescimento profissional que eu alcancei no meu trabalho, essas são as pessoas que têm essa característica, são as pessoas que eu me mantenho mais próximo. Você é uma delas, Eduardo. Obrigado. Eduardo, quero agradecer a sua presença aqui na comemoração dos 17 anos do Lopes Brasil, nosso primeiro cliente de coaching, que hoje está aí gerando um grande impacto na sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, pela sua persistência, perseverança, coragem, né, para passar pelo processo de aprendizado, para se autodesenvolver, a curiosidade que também, né, de buscar novas informações, e etc. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por ter atendido o nosso convite de estar aqui. E assim eu vou me despedindo. Cleo, você gostaria de falar alguma consideração final? Eu queria que o Eduardo fizesse uma consideração final e depois eu também falaria alguma coisa. Não, só eu que agradeço aí a possibilidade de ver vocês aí também jovens, continuando jovens aí, exercendo esse trabalho, exercendo esse trabalho que também, como eu falei antes, é importantíssimo, né? Para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar as pessoas e tem que se mudar, né? Você quer mudar o mundo, você não vai mudar nada se você não se mudar. E o coach é um dos caminhos, um dos bons caminhos para fazer isso. Então, eu só deixo a mensagem para que as pessoas que estão nessa dúvida acreditem nesse trabalho sério, né, que vocês fazem no coach, que eu passei por isso e me ajudou muito. E deixo aí uma mensagem positiva de esperança que eu acredito ainda no nosso país. Eu acho que a gente tem bons talentos, a gente tem todos os recursos possíveis para ser um bom país. Basta mudar algumas chavinhas culturais aí que a gente está tentando fazer e vamos conseguir. Perfeito. Vamos sim. E eu, como você, acredito tanto no nosso país que eu associo o meu nome, Lopes, com o nome do Brasil, Lopes Brasil, porque eu assumi isso como uma missão de vida, levar pessoas e empresas na direção de seus propósitos. Esse é nossa missão.
Obrigado, Eduardo. E vamos esperar outras oportunidades. Com certeza eu vou te contatar, porque dentro dessa conversa que nós tivemos aqui, eu já me lembrei de várias pessoas que são estratégicas para você compartilhar. Vamos falar no jantar lá, então. Né? Nós vamos falar naquele jantar que eu vou te pagar. Aquele jantar que eu vou te pagar, a gente conversa sobre isso. Eu vou te referenciar para algumas pessoas aí que estão precisando ouvir você. Legal. Ou seja, temos cenas dos próximos capítulos. Aí, daqui a alguns anos, a gente volta para contar essa história, não é mesmo? Pessoal, quero agradecer a audiência de vocês que estão nos assistindo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você quiser. Se quiser deixar algum comentário, faremos questão de responder todos aqueles que pudermos. E esperamos que tenham gostado aqui da nossa conversa, inovação e empreendedorismo, com o exemplo do Eduardo, também sobre o coaching com o Cleudo. E é isso, gostou? Deixa aqui o seu like, recomende o nosso canal e aguarde que em breve teremos aí novos programas para você. Um abraço e até breve.